O salmista, no Salmo 139, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à boca, à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que o seu Deus possa mesmo aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos aqui para cultuá-lo, render a Ele todo o louvor, toda a nossa gratidão. Então vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Vamos começar cantando Ele é exaltado. E vamos ficar em pé e assim louvar o nosso Deus. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Eu louvo, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus se alegrem em o adorar. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Eu louvo, Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus se alegrem em o adorar. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Muito bem. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Ele é força e proteção, Ele é a torre de libertação para os que confiam no Senhor. Cantemos. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para os que confiam no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina para lutar, me treina para lutar. Me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Sim, Senhor, te agradecemos o privilégio, a oportunidade de adorarmos a Ti, Senhor, Deus 3 vezes santo, um Deus
que está assentado acima de todos os tronos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. E miseráveis pecadores, como nós, como eu, meus irmãos aqui presentes, temos essa oportunidade de te louvar, de estar na tua presença no primeiro dia da semana, neste domingo, Senhor, o dia do Senhor. Que o Senhor possa sondar mesmo os nossos corações, as nossas mentes, e que o Senhor possa encontrar realmente, Senhor, coração contrito, coração quebrantado, coração que está disposto a ouvir a Tua palavra e ser transformado por Ti, Senhor. Nos edifica, nos exorta nessa manhã, e seja mesmo com aqui o templo, as classes também, e que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado neste dia. Também abençoa o nosso pastor Elias, o pastor Herbert, que estão ali em Angola, que eles possam ter também um dia abençoado e possam testificar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Nesse momento, só vou dar os avisos. O pastor Elias, como os irmãos já sabem, ele avisou na semana passada, está viajando ali para Angola. Então, ele foi na sexta-feira e, se Deus permitir, vão retornar no dia 16. Ele e o pastor Herbert. Lá no grupo de oração, ele colocou as fotos e agradece a oração dos irmãos. Foi ontem um dia abençoado, ali na igreja cristã, na igreja evangélica cristã ali de Angola. E os irmãos possam estar orando. Os irmãos perceberam que a garganta, a voz não está das boas. O pastor Herbert viajou também, estava bem baqueado na sexta-feira, então orar pela saúde dele também. Todo mundo ficou bem adoentado essa semana, só a irmã Simone que foi salva, né, dessa gripe. Mas orem lá por eles, dois, tá bom? Possam guardar. O irmão Álvaro vai estar colocando aí os avisos. Então, nessa semana, os cultos continuam normais, apenas o culto da terça, o de doutrina, não vai estar havendo na terça-feira. Mas o restante, a começar por hoje, esse culto às 11 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e logo mais à tarde, às 17, o nosso culto também de adoração. Na quarta-feira, Cuba, às 8h30, 8h45, estamos por lá, da noite. Na quinta, temos Vales Mortos. E até aproveito e peço oração pelos irmãos lá de Vales Mortos. Eles estão andando bem adoentados. Irmã Rosinha, principalmente, com essa alergia, né, que está dando. Também ali o casal Bulli, o irmão Joaquim tem andado com um problema nos olhos, mas a gente pede oração por eles lá para Deus poder dar força e restabelecer os irmãos, ali de Vales Mortos. E aí, à noite, na quinta-feira, temos o culto de oração, às 8 horas da noite, aqui na nossa igreja. E aí vamos dar continuidade ao estudo do Sermão do Monte, né? Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. E aí, no sábado, se Deus permitir também, nós vamos estar fazendo a nossa feirinha fiel, os Descobridores da Bíblia. Então, tem aí o Daniel, a Érica, a Dina, a Isabel, Marta, a Karina, tem participado. Então, preparem-se que nesse sábado, se Deus permitir, graças a Deus, Deus supriu as prendas, né, os brindes para a nossa feira. Então, nesse sábado, a gente vai estar concluindo mais um semestre, digamos assim, do Descobridores da Bíblia. Então, e aí depois, a gente tem aqueles sábados de férias, né, que os pais gostam de estar viajando, de aproveitar um pouco o verão, tá bom? Então, esse sábado, se Deus permitir, a Descobridores da Bíblia com a nossa feirinha fiel, tá bem? No mais, esses são os avisos. Também no próximo sábado, só lembrando, ali do lado do irmão Simão no quadro, tem o cartaz, o banner da fé evangélica. É agora dia 14, no sábado. Então, os irmãos que tiverem interesse, ainda tem chance ainda de fazer inscrição.
Ainda tem essa oportunidade de estarem indo lá em Sines. Vai ser lá na casa do médico. E aí é o dia todo, o sábado todo, com pausa para o almoço. Tá bem? Então, todos estão convidados. São esses os avisos. Vamos fazer agora o nosso ofertório. Eu vou pedir, acho que foi a Karina. Pode vir, Karina? Enquanto a Karina está passando com o ofertório, vamos cantar Deus de minha alma, ser minha visão. Deus de minha alma, ser minha visão, nada te afaste do meu coração. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença meus passos conduz. Sê meu escudo e espada luta. Sê meu deleite, sê glória sem par. Sê proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser e em meu coração. Seja o teu brilho de tudo a visão. Irmão Tanguy, por favor, pode orar pela oferta que foi levantada. Amém. Irmãos, vamos ainda cantar mais um cântico, e aí depois as crianças vão lá para baixo com a irmã Eliane, e os adolescentes acho que podem ir com o irmão Tanguy, né? Lá para cima. Tá bem? Então, vamos cantar, vamos jovens alunos à escola, apenas a primeira estrofe e o estribilho, tá bem? Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Podem ir, Deus possa abençoar cada classe. Enquanto estão saindo, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 7.
Atos, capítulo 7. A leitura vai ser feita a partir do versículo 1, versículo 1. Os irmãos estão me ouvindo atrás aí? Tá me ouvindo o vídeo? Os irmãos estão me ouvindo atrás? Tá bem? Eu estou meio surdo, então parece que eu estou falando assim para... Inês está escutando? Tá bem? Só aproveitar, né? Tem a Inês, eu esqueci o nome. Luiz. Temos a Deusa também aqui nos visitando essa manhã. Então, os irmãos podem depois estar cumprimentando a Deusa, que é a nossa visitante hoje pela manhã, tá bem? Então, Atos 7. E aí nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 16, tá bom? Atos 1 até o versículo 16. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Amém? Senhor, desculpa. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo dia, pela tua palavra. Nos ajuda agora enquanto estudamos e que o Senhor possa mesmo se revelar a cada um de nós conforme o teu querer. Nos ajuda, nos dá a graça de realmente entendermos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós vimos no estudo passado de Atos, nós vimos até o versículo 9. Mas aí nós vamos hoje dar continuidade a partir do 9 até o versículo 16. Mas até aqui, para aqueles que não estavam aqui, vou fazer uma breve recapitulação. Nós já passamos pelo versículo 6, onde os judeus helenistas reclamaram acerca do descuido que os discípulos estavam tendo com as suas viúvas.
E aí os apóstolos escolheram diáconos para... Os apóstolos não, a igreja escolheu diáconos para que cuidassem da mesa, pudessem auxiliar. Isso no capítulo 6. Foram escolhidos, então, 7 homens e Estevão é um deles. E tiveram ali critérios para escolher esses 7 homens. Os critérios eram: tinha que ser cheio da graça de Deus, cheio de graça, cheios do Espírito Santo e cheios também de sabedoria. E Estevão era um desses homens que estava mesmo cumprindo esses critérios, e, além disso, ele era cheio mesmo, a palavra de Deus vai dizer em Atos 6, 8 e 10, que ele era cheio de graça, poder e sabedoria, a ponto de que esses judeus, não cristãos, mas os judeus que faziam parte das sinagogas gentílicas, judeus da diáspora, não conseguiam combater os argumentos de Estevão acerca da lei, acerca de Moisés, acerca do templo. Não que Moisés estava indo contra, mas ele disse: olha, isso tudo teve o seu papel lá no passado, até a vinda do Messias, até a consumação ali de toda a obra por meio ali do Cristo sendo crucificado. Não é preciso mais sacrificar touros e bodes, não é mais preciso um local santificado, um local único para o sacrifício, para a adoração do Senhor. Lembrando que no Antigo Testamento Deus foi bem claro: quando vocês entrarem na Terra Prometida, vou escolher um lugar para que todo Israel venha e cultuem a mim nesse local. Não é para ter vários locais como os pagãos, os povos pagãos tinham. Em cada monte tinha um poste ídolo onde eles podiam adorar, tinham as árvores, cada um tinha o seu... Não, não é assim. Vocês vão adorar o lugar onde eu determinar, vai ser a minha morada. E aí Estevão vai dizer, né, a sua pregação: não existe, né, mais a necessidade do templo, um local único de adoração ao Senhor. Em suma, né, em Cristo toda a lei foi resumida. Não a lei moral para ser seguida, né, até os dias de hoje. Nós seguimos. Nós não matamos, não roubamos. Nós sabemos que é errado adulterar, é errado cobiçar, é errado levantar um falso testemunho. Né? Isso nós seguimos, mas as cerimônias, as festas, as leis sociais, até como judeu, tá, tudo bem, siga. Você não quer comer porco? Você quer guardar o sábado? Não tem problema, mas não julgue quem não faz isso. Né? Isso não vai trazer salvação para o judeu. É Cristo Jesus. E aí nós vemos que Estevão é um projeto do apóstolo Paulo. É interessante que a gente vai ver mais para frente que o apóstolo Paulo estava ali segurando a capa das pessoas que apedrejaram Estevão. Né? Estava ali comunado para matar. E no futuro vai pregar aquilo que Estevão começou a desenvolver no meio ali de Jerusalém. Né? É interessante essas, entre aspas, coincidências, né? Coincidências. E aí nós separamos, Estevão foi preso, e aí o capítulo 7 é o discurso de defesa de Estevão. E aí nós separamos em 5 partes. Não sei se os irmãos lembram, mas eu vou repetir aqui. A parte 1 é quando ele cita os patriarcas, versículos de 1 a 16. E aí, a parte 2, ele vai citar Moisés. A parte 3, Josué. A parte 4, Davi e os profetas. E na parte 5 é o clímax, né? É o ponto alto da sua defesa, onde ele vai mesmo acusar ali de incredulidade o povo religioso ali que estão na frente dele, tá bem? E aí nós já vimos, por exemplo, os 8 primeiros versículos, onde Estevão vai falar acerca dos primeiros patriarcas, o Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele vai bater em alguns pontos. Eu queria que os irmãos, quando lessem e estudassem aqui com a gente o capítulo 7, parece que ele está narrando de forma tranquila, mas lembre que é uma defesa. O Estevão aqui está correndo um sério risco, até de vida. A gente sabe que no final ele vai ser morto.
né? Mas é uma defesa que tudo aquilo que ele fala é com algum propósito. É um propósito de defesa, é algo contra uma acusação. No caso aqui, uma falsa acusação. Então, tudo aqui existe um porquê, né? Nós vemos que Estevão é uma pessoa que não é um leigo, não é uma pessoa ignorante acerca da história do judeu, acerca da lei de Moisés. Então, tudo que ele vai falar tem um propósito, ele quer mostrar por trás ali um porquê. E aí nós vimos que... Desculpe, irmãos, vocês vão ter que me aturar hoje aí, tossindo um pouco. Mas, por meio do relato de Abraão, Isaque e Jacó, o que Estevão quer mostrar? Primeiro, Deus não age apenas na Terra Santa, né? Ali na terra de Israel. Os judeus ali, os religiosos, acreditavam, não, nossa terra é santa, nós temos o único Deus, ele é unicamente nosso. Mas Estevão vai dizer, mostrar, olha, primeiro, nosso pai, o Abraão, foi chamado por Deus onde? Aqui em Jerusalém? Em Israel? Não. Deus o chamou lá na Mesopotâmia, numa terra pagã, numa terra idólatra. Inclusive, o próprio Abraão e o seu pai eram idólatras também. Então, não limite Deus. Deus é aqui também, em Israel, mas também é o Deus de toda a terra. A terra é dele. Está aqui em Portugal, está nos Açores, né, Raquel? Está nos Açores, né? Está lá no Brasil, está em todo lugar. Então, não existe isso de terra santa, né? Não existe isso. Os judeus, os religiosos, acreditavam que ser descendência, ser filho de Abraão, era alguma coisa, né? Era tudo, na verdade, né? Não, somos descendência de Abraão. E aí Estevão vai, na sua defesa, dizer, não, Estevão, o Abraão, obedeceu ao Senhor, confiou no Senhor, teve fé. Os seus descendentes também obedecem. E aí nós vimos textos bíblicos que dizem, olha, até hoje nós somos descendência também de Abraão, não de sangue, não porque nós somos, né, judeus, não, mas porque ele é o pai da fé. Foi o primeiro ali que creu. E aí Paulo vai dizer em Romanos, e isto, Abraão creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Então, todos hoje em que, pela fé, creem no Senhor Jesus Cristo, também são descendência de Abraão. E a terceira coisa, o ritual da circuncisão era uma coisa, até na mente dele, no imaginário deles, era algo salvífico, era um diferencial. Não, por exemplo, até para aqueles gentios que creram no Senhor, no futuro, lá mais tarde, eles obrigavam a circuncidar. Não, porque é na lei, tem que fazer parte, tem que cumprir a lei. E aí Estevão vai dizer, não, na verdade vocês não entenderam aquilo que Moisés falou. Lá em Deuteronômio está escrito o quê? Que Deus não quer apenas uma circuncisão material, uma circuncisão corpórea, o corte do prepúcio do sexo masculino, mas ele quer corações circuncidados, corações que não adorem outros deuses, não queiram satisfazer os seus próprios desejos, mas confiem no Senhor, obedeçam a Deus, obedeçam a sua palavra, a sua lei. Isso é ser circuncidado. É isso que realmente é o que uma pessoa salva cumpre, né? É o coração circuncidado. E aí chega agora, né, no versículo 9, onde ele vai introduzir agora a história de José. Então, vamos ler versículo 9. Até aqui, então, nós já vimos versículo 8, é isso que eu acabei de revisar com os irmãos. E aí vem o versículo 9. Diz assim, deixa eu tomar uma água aqui. Diz assim, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação
e de toda a casa real. Aqui Estevão, irmãos, continua na sua defesa a derrubar essas crendices de religiosos, né, os religiosos ali judeus. E agora ele vai mostrar novamente que o Deus da aliança, o Deus, o Jeová, o Yahvé, o Deus ali dos judeus, novamente ele vai mostrar que ele não vai agir apenas em Israel. Está mostrando por meio aqui de José que José foi vendido para o Egito, mas no final do versículo 9 vai mostrar que Deus continuou com ele. Onde? Em Israel, em Canaã? Não. Continua com ele lá no Egito. O versículo 9 termina: mas Deus estava com ele. Assim como a Mesopotâmia, quando Deus chamou Abraão, foi o local onde Deus tratou e cuidou de José. Apesar de todas as aflições que ele sofreu lá no Egito, Deus continuava com ele. Deus cuidava dele, Deus protegeu ele. E aí, mesmo depois, ele caindo na prisão, sendo servo ali, escravo de Potifar, ele não perdeu a sua fidelidade ao Senhor. E aí a gente pode pensar, poxa, mas Deus protegeu mesmo José, porque até em Canaã ele foi odiado pelos irmãos, foi invejado, foi jogado num poço, cogitaram matar, mas aí teve um que disse, não, vamos vender, melhor vender, para não ter o sangue aqui na nossa mão, né? Melhor vender ele. Foi vendido, chegou lá, foi vendido como escravo. Quando parecia que ele estava subindo, né, melhorando a vida, sendo mordomo de Potifar, vem a mulher, né, causa toda aquela situação, chama ele para o adultério, e aí faz uma falsa acusação contra o José. Ele é jogado na prisão por Potifar, e você pensa, rapaz, nem parece que Deus está com ele mesmo, olha, porque sofrendo tudo isso, se a gente for contar, 20 anos, comendo mesmo, né, tem a expressão, o pão que o diabo amassou, sofrendo ali, à torta e à direita, mas mesmo assim o Senhor era com ele. Né? E o mais incrível, irmãos, não é nem os problemas, porque todos nós temos problemas. Todos nós, em maior ou menor proporção, se for comparar um com o outro. Mas a coisa que mais surpreende é que, mesmo assim, José permanecia fiel ao Senhor. Essa que está a diferença entre mim e cada um de vocês. Entre vocês e eu também. É como nós vamos responder a essas provações, a essas dificuldades. José permaneceu fiel ao Senhor, fiel ao Deus do seu pai, e Deus permanecia com ele. E Deus se mantinha, né, perto dele, mesmo no meio dessas provações. Então, por trás disso aí, mais uma vez, Estevão está mesmo ratificando ali, né? Olha, isso aqui, o que eu estou falando para vocês, é que Deus é o Deus de toda a terra. Eu não estou tirando o Deus dos judeus, não. Ele é Deus de todos, de todos. Ele não menciona na sua defesa, mas você vai no Gênesis, temos ali o Melquisedeque, o rei de Salém, lembra? Abraão chega e vê, olha, eu sou sacerdote do Deus que tu serve, Abraão. Olha, é verdade. Então, não existia a lei, não existia Israel, e Deus estava lá, sendo o Deus da terra. Né? E, além do mais, estava não apenas sendo com José, mas agindo em todas as circunstâncias, até de forma mundial. Agindo localmente, mas de forma também abrangente. E nós vamos entender depois disso aqui, né? Mas até nisso, irmãos, nós podemos tirar pelo menos 2 lições aqui. Vendo a história de José, a gente vê que Deus não nos deixa livre dos problemas.
Deus não nos deixa livre dos problemas que vêm para as nossas vidas, que acontecem em nossas vidas. Não nos deixa livre de doenças, não nos deixa livres da morte de um ente querido, não nos deixa livre de situações financeiras que vêm e nos acarreta, enfim, pode botar aí problemas, e você, na sua cabeça não vai faltar problemas. Todos nós temos. E Deus não nos livra deles. Escute bem, Deus não nos livra. Todos nós temos problemas. Seja um ímpio, seja um crente. Todos temos problemas. Agora, irmãos, é que ele se mostra presente no meio desses problemas, no meio da tribulação. Nós passamos e juntamente conosco está quem? Deus. É o que Estevão está dizendo. Olha, ele foi vendido para o Egito como escravo. Mas quem era com ele lá? Deus. Isso nos dá um grande conforto. Se não te conforta, bem, não sei o que pode te confortar mais do que isso. Saber que Deus está conosco, Deus está comigo e com você, no meio da tribulação, no meio dos problemas. Isso nos encoraja, irmãos, apesar de, às vezes, a gente estar passando por uma grande tristeza, uma grande angústia, uma solidão assim imaginável, e às vezes acha que Deus está tão longe, está tão inalcançável, que, bem, eu estou orando aqui, mas parece que a oração não passa do teto. Mas, irmãos, as Escrituras estão aqui justamente para isso, para nos dar a certeza que Ele está conosco. Que Ele está conosco. Ele está muito mais perto do que a gente pode imaginar. Ele está conosco e Ele nos sustenta e fortalece os seus filhos. Existe um grande exemplo, por exemplo, do profeta Elias. Você vai lembrar? Quando ele está ali angustiado, ele vai dizer, olha, Senhor, se é para ficar desse jeito, faz o seguinte, me mata, me leva logo, porque só sobrou eu aqui. Melhor se eu me levar, me mata, para eu ficar sofrendo nisso aqui, no deserto, a Jezabel quer me matar, está procurando, os guardas estão vindo atrás de mim. Me leva. Melhor do que ficar aqui sofrendo essa angústia. E o que Deus vai dizer para ele? Você vai fazendo a leitura e Deus vai afirmar, ei, rapaz, levanta. Levanta de onde tu estás. Porque juntamente contigo, aí a minha memória pode falhar, mas tem 8.000 que também não se prostraram perante Baal, não estão obedecendo a Jezabel e Acabe. Te levanta, rapaz, que eu que vou te dar força. Vai, que eu vou te usar. Então, veja, um homem de Deus que está sendo perseguido, está ali, Senhor, já não aguento mais, basta, me mata, me leva. Deus vai dizer o quê? Coitadinho, né? Oh, vem cá, né? Deixa eu dar um beijo no dodói, né? Vem cá. Não. Levanta, dá força, sustenta, vem, levanta. Tem mais homens que também não se prostraram, não se renderam, estão contigo. Né? E Deus fez mais, sustentou lá no deserto, né? Com carne, pão. Esse é o nosso Deus, irmãos. E outro exemplo que a gente pode citar, e nós já até citamos, é o Daniel e seus amigos. São outros que foram para uma terra estrangeira, estavam sozinhos, mas Deus estava com eles. E Deus não livrou, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Foram jogados. Eles, obedecendo ao Senhor, sofreram a punição. Esquenta 7 vezes mais. Os guardas lá morreram de tanto calor. A fornalha estava tão quente que eles morreram, as pessoas que estavam, né, alimentando o fogo. Foram jogados lá. Podiam morrer. E eles estavam convictos de que deveriam obedecer ao Senhor. Se ele quisesse, se o Senhor quisesse, ele podia livrá-los. Calhou que Deus quis livrá-los. Não era obrigação de Deus. Quantos não morreram, irmãos, no Coliseu?
Quantos não morreram lá atrás, os profetas, sacerdotes? E Deus não livrou. Mas livrou. Deixou eles caírem. Deus poderia fazer o seguinte, olha, não, eu não vou deixar eles caírem na fornalha. Eu vou aparecer aqui para Nabucodonosor, que aí eles nem vão entrar no fogo. Mas Deus não fez isso. Vai, permitiu, vai, vão para a fornalha. Lá na fornalha eu vou estar com vocês. Isso nos alegra, irmãos, isso nos fortalece. Eu sei que os irmãos já sabem, mas tem uma frase muito conhecida, né? De que somos imortais até nós cumprirmos nesse mundo, nessa terra, a nossa missão, a missão que Deus nos deu. E realmente isso é verdade, né? Não existe problema, doença grande o suficiente que vai fazer nós cairmos sem a permissão de Deus. Ele vai estar conosco até o último instante. E cabe a nós crermos, porque ele deixou sua palavra para isso, para nós confiarmos nela. Agora, se não lermos, se não tivermos o hábito de, termos comunhão com ele, aí como é que você vai ser fortalecido? Como é que você vai ter fé para mesmo vencer o leão que está lá fora? Vencer o faraó, o Potifar que está te esperando lá fora? Aí não vai dar. Realmente. Aí muitos caem até chegar a ponto de blasfemar contra o Senhor. De chegar até as últimas instâncias. Mas a Bíblia serve para nos fortalecer. E a segunda coisa, irmãos, é que Deus tem um tempo determinado para agir no problema. Não é no tempo que nós queremos, né? Ali, o José, até chegar ali, até ser o governador do Egito, foram quantos anos, irmãos? Demorou tempo. Foi para a prisão, foi escravo. Poxa, mas ele não podia ser vendido e já ser governador? Não. Na nossa cabeça, sim. Mas para o Senhor, não. Deus estava, como eu falei, agindo de forma local para que o mundo fosse abençoado, o mundo conhecido ali da época, fosse abençoado por meio desse homem, José. Depois veio a fome, é o que nós vamos ler aqui, depois veio a fome, e se não fosse ali o conselho de José para o faraó, tanto o Egito como as outras nações ali iriam padecer, iriam morrer. 7 anos de fome é muito tempo. E aí vem o versículo 11. Diz assim: sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Ah, a terra é santa, Israel é diferenciado? Tá aí, ó. Teve fome lá na terra pagã do Egito e teve onde também? Em Canaã. Mais um argumento, né? Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. E aqui, irmãos, vai ter uma divergência do Pentateuco. Se você for lá está escrito 70 pessoas. E aqui Estevão diz 75. Estevão aqui, como um helenista, ele usava, uma pessoa que falava o grego, a Bíblia que ele usava não era a Bíblia a Torá hebraica, mas era a Septuaginta. E lá na Septuaginta, os tradutores traduziram como 75. E aí, alguns dizem assim, olha aí, ó, é uma contradição das escrituras da Bíblia, se contradiz. Mas não é isso. Aqui, muito provavelmente, os escritores, os tradutores, quando foram traduzir do grego do hebraico para o grego, colocaram aqui, por exemplo, a outra geração posterior
a José, aos filhos de José. Então botaram ali José, os filhos e mais os netos, incluindo no número de pessoas que foram. E aí dá 75. Só um adendo, tá? Parêntese. Então, versículo 15. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. E aí, Estevão está dizendo aqui da fome que aconteceu, não apenas ali no Egito, na terra, né, da escravidão, na terra pagã, numa terra idólatra, mas alcançou ali também a terra de Canaã, a terra dos patriarcas, né? E aí, mais uma vez, ele vai dizer, olha, nossos pais foram abençoados por Deus, mas por intermédio de quem? De gentios, de egípcios, por meio de um filho, né, dos patriarcas, o José. Mas foi numa terra gentílica. Nossos pais foram bater a porta lá do Egito para comprar comida, porque eles não encontravam comida em Canaã. Foram bater lá. Vocês estão me acusando de que eu estou pregando contra alguma... Não. Primeiro, tira Deus da sua caixinha, né? Não. Expande a história do nosso povo, conta a ação de Deus em toda a terra. Claro, ele nos escolheu, como Paulo vai dizer, por meio dos judeus, dos israelitas, veio o oráculo de Deus, a sua lei, mas é o Deus de toda a terra. Né? E aí, irmãos, a gente viu lá na primeira sessão, no versículo 9 e 10, duas lições. Deus nos deixa passar pelas aflições e Deus tem um tempo determinado para agir. Nessa outra sessão, temos uma terceira lição também. Essa terceira lição, nós vemos que o Senhor nos deixa passar pela aflição, tem o tempo exato para Ele intervir e nos abençoar. Com qual propósito? Com qual propósito? E aí é que está. Ele nos dá a graça, nos dá a força, nos livra para que possamos exercer, no caso aqui, no exemplo do José, exercer a mesma misericórdia que Deus exerceu para conosco. Irmãos, é aquilo que José está dizendo. Olha, José foi vendido, José foi escravo, José foi preso, mas foi governador, livrou o mundo da época da fome. Depois, o que aconteceu? Seus irmãos desceram ao Egito, foram comprar, e o José se fez revelar a eles. Não com... Claro, se formos ler o relato ali em Gênesis, José agiu ali com certa, né, até mágoa ali com seus irmãos, prendeu Rúben, né, fez tudo ali, colocou o dinheiro a sacola de novo ali nos sacos de cereais, mas no final, irmãos, perdoou seus irmãos ali. E é o que o Estevão está dizendo, olha, Deus nos deixa passar por aflições, Deus age, mas para quê? Só porque Deus é um Deus que gosta de nos ver sofrer, Deus é um Deus mau? Não. É porque Ele quer que nós façamos a diferença nesse mundo, agindo como Ele age conosco, agindo de misericórdia para com o nosso irmão. Agindo como se realmente, olha, eu fui perdoado por Deus, fui auxiliado por Deus, fui ajudado por Deus. Agora o que eu devo fazer pelo meu próximo? Vou fazer diferente? Vou fazer algo, né? Não, agora eu vou pisar nele, eu vou agora dar o troco. Não vou agir conforme Deus agiu comigo. O que nós merecíamos, irmãos, se não fosse Deus? A morte, o inferno. E aí nós lembramos da parábola de Cristo Jesus, lembra? Um homem tinha uma dívida para com o rei. E o rei perdoou a sua dívida.
Só que tinha um outro lá, um mais pobrezinho, que devia muito menos. E o que ele fez? Bateu nele, espancou. E aí o rei, quando ficou sabendo, o que o rei fez? Não. Mandou prender. E agora ele teria que pagar a dívida. É a mesma coisa conosco, irmãos. Nós somos perdoados pelo Senhor, somos abençoados por Ele. E muitas vezes eu ajo sem misericórdia. Eu não ajo de forma compassiva. Eu quero é pisar. Eu quero é ver o mal do outro mesmo. Por quê, meus irmãos? Meu coração é mau. Meu coração é invejoso, é egoísta, essa é a palavra, egoísta. Eu quero é o meu. Eu quero é me dar bem. Né? Imagina se José agisse da mesma forma. Os patriarcas ali estavam, né, todinhos comprometidos, a linhagem. Mas ele resolveu perdoar seus irmãos, se fez revelar a eles e os abençoou, mandou trazer toda a sua parentela de Canaã para morar ali nas melhores terras do Egito. Então, Deus está conosco na tribulação, em tempo oportuno, nos dá o livramento para que possamos agir e abençoar também os outros, assim como fomos abençoados. Né? E aqui, irmãos, a partir desse momento, nós vemos Estevão aqui dando exemplos de homens que, na teologia, nós dizemos que eram tipos de Cristo. E aí existem dois termos, tipo e antitipo. Não sei se os irmãos conhecem esses dois termos. É o tipo e o antitipo. No Antigo Testamento, nós temos tipos de Cristo. Vou dar um exemplo. Isaac, quando estava indo lá no Monte Moriá para ser sacrificado por seu pai Abraão, é um tipo de Cristo. O Gênesis vai nos dizer que ele estava lá, né, carregando a lenha em sua costa. O que Jesus fez quando foi crucificado? Carregou a sua cruz. De forma tranquila, Isaac foi oferecido em sacrifício, sem bater perna, sem bater boca, sem chorar. Da mesma forma, Cristo foi oferecido sem abrir a boca, sem blasfemar, sem, né, ali causar problemas, não querendo ser crucificado. Então, Isaac, a gente pode dizer, é um tipo de Cristo. E o que é o antitipo? É o Novo Testamento. Então, no Antigo nós temos tipo e no Novo nós temos antitipo. Então, Estevão vai começar aqui com o José, e depois vai citar Moisés, que é outro tipo de Cristo, para dizer mais ou menos, começar os outros argumentos. Né? E aí, aqui o José é um tipo de Cristo. Talvez é a primeira personagem que nós podemos ver nas Escrituras que fala muito acerca de Cristo Jesus, daquilo que viria a acontecer com Cristo Jesus. Por exemplo, em toda a história de José, nós vemos que ele era muito amado pelo seu pai. No Novo Testamento, nós vemos o próprio Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Então, veja, né? Tipo e antitipo. José era rejeitado pelos seus irmãos. O que aconteceu com Jesus? João, capítulo 1, vai dizer, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. José foi vendido por prata. Jesus foi vendido também por Judas, por prata, 30 moedas de prata. José foi entregue nas mãos de gentios. Lembra da caravana, né? Acho que era midianita que estava passando? Jesus também foi entregue a gentios, aos romanos. José sofreu, apesar de não ter feito nada.
foi para a prisão. Injustamente, ele não deitou com a mulher de Potifar. A mesma coisa, né? A gente nem precisa falar acerca de Jesus. Foi um inocente condenado. José foi elevado por Deus após o sofrimento. A mesma coisa Jesus. Morreu, mas ressuscitou e foi assunto ao céu. José salvou ali todo aquele mundo antigo. Jesus salvou toda a humanidade. José revelou-se aos irmãos pela segunda vez. Jesus será reconhecido como o Messias na sua segunda volta. Né? A primeira vez veio, mas os seus não o receberam, não o conheceram como o Cristo. Mas na segunda vinda, eles vão ver a quem eles crucificaram. Né? José perdoou aqueles que traíram, Jesus perdoou aqueles que estavam crucificando ele ali. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. José providenciou sustento para os seus, ali o pão, o cereal. E quem é o pão da vida? Jesus. Então, notaram? Estevão aqui gastou alguns versículos para falar sobre esse homem. Lembre-se, é uma defesa. Tudo está contando para a sua defesa. E agora o que ele vai querer dizer ali para eles é que, olha, os irmãos rejeitaram José. Isso vai ficar muito mais evidente no final do discurso dele. Mas começa agora com José. Os irmãos rejeitaram, foi vendido pelos seus irmãos, não quiseram estar com eles, mas o José, mesmo assim, os abençoou. Isso está começando a vir a ideia que Estevão vai acusar eles no final. Olha, o Messias veio, mas vocês crucificaram. Vocês rejeitaram, não conhecem Jesus, não reconhecem Jesus como o ungido de Deus. Então, nós estamos caminhando para esse clímax, né? E de tudo aqui, irmãos, o que nós podemos tirar para os nossos dias? O que nós podemos aplicar para nós mesmos, né? A primeira é aquela que nós já vimos, né? Deus não é um Deus que mima os seus filhos. A gente brinca com a questão dos pais, o tratamento dos pais com os filhos, né? Geralmente a mãe é aquela que não deixa, se pudesse, colocava uma bolha para não se machucar, né? Gosta de proteger, não quer que o filho se machuque e tal. E o pai geralmente é aquele que, não, deixa para ele aprender aí, né? Deixa ralar o joelho, magoar o cotovelo, que aí vai aprender, aí, né? Para ele se desenvolver. Deus é um Deus que deixa assim, não mima os seus filhos. Ele cuida, ele preserva, ele fortalece, né? Ele deixa passar pelas aflições, pelos sofrimentos. Mas a vantagem de ter Deus como o nosso Pai é que quando lemos, por exemplo, Isaías 43, 2, o que está escrito? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarão. Quando passares, irmãos. É uma promessa, praticamente, né? Não é se passares, é quando. Você vai passar, ou já está passando. Mas a certeza que nós podemos ter é que Ele vai estar conosco. As circunstâncias não vão interferir, né, na promessa de que Deus está conosco. Salmo 46, 1 também é um grande alento para a gente, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus. Foi com José, mas a gente lê, irmãos, é esse o desafio para os nossos dias hoje. O mundo moderno, da tecnologia. Quando nós lemos a Bíblia,
Parece que está tão distante, né? Deus estava com José há 3.500 anos atrás, 4.000 anos atrás. Será que está hoje? Tá, irmãos, esse Deus não mudou, não passou por uma transformação, metamorfose. Não, continua sendo o Deus de hoje. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo de hoje. O Deus que lá em Isaías disse que quando passar pelas águas estará conosco, pelo fogo não vai nos queimar, é o mesmo Deus de hoje. O problema está em quem, então? O problema está em mim, em confiar. O problema está em mim, em lançar toda a minha ansiedade nele. Foi o que o pastor Elias falou, né? É o crente que é ioiô. Lança para Deus o problema, mas quer trazer de volta, né? Vai, Senhor, mas deixa aqui comigo, né? É isso. O problema está em mim. Não consigo lançar, não consigo jogar. Eu quero estar comigo, eu quero ter o controle do problema. E não é isso que Deus quer que façamos. Não é isso que eu quero que o Josué e a Mariana façam. Eu quero que eles deixem eu cuidar. Eu sei o que é melhor para eles. Deus não vai saber muito mais o que é melhor para nós? Segundo Deus, tem um tempo determinado para nos dar o auxílio, para exaltar o Filho de Deus. José teve tempo de tribulação, mas Deus, no tempo certo, antes dos 7 anos de abundância, e depois viriam os 7 anos de fome. Antes dos 7 anos, naquele foi o ponto exato para ele agir, intervir. Precisou lá o copeiro do rei esquecer de José. Já pensou, irmãos? Eu não conseguiria dizer como é que eu vou esquecer do homem que disse que eu ia ser ser livrado da prisão e ia voltar para o meu cargo como copeiro. Mas aquele homem, segundo a palavra de Deus, esqueceu de José. E depois de um tempo, faraó, tem um homem lá na prisão que tem esse dom de interpretar sonhos. Manda chamar José. Deus tem um tempo exato. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, vai lá, está dizendo, humilhai-vos, né? Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no teu tempo, é isso que está escrito? Não. Para que em tempo oportuno vos exalte. Eu não sei que tempo oportuno, qual é o melhor tempo, qual é o tempo oportuno no timeline da minha vida, né? Não sei. Não sei qual é o tempo oportuno. Eu sei o agora e o passado, mas no futuro, Deus sabe. Ele está fora do tempo. É um Deus onisciente. Quem é melhor do que ele para saber o melhor tempo, né? Então, isso é para te encorajar, meu irmão, minha irmã, né? Você está passando por tribulação? Calma. Existe uma coisa que é clichê, mas é verdade. Tudo passa. Tudo passa. No tempo exato, Deus vai agir e te dar forças. Por enquanto, ele está te sustentando, provendo para você. Eclesiastes 3:11 diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo. Terceira coisa, irmãos. A provação, a minha tribulação, ela resulta em consolo para os outros também. O motivo de eu passar é para que eu possa também, com a minha experiência, com o meu problema, a minha tribulação, também glorificar a Deus, consolando outros. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, é interessante. E até é um versículo que assim eu penso muito e tento, né, aplicar na minha vida. 2 Coríntios 1, 4, diz assim, é Ele que nos conforta. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Já pensou? Deus de misericórdia, Pai de misericórdias. O que é misericórdia, irmãos? É não dar aquilo que a gente merece. Não dá o que eu mereço. Ele é Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Aqui não diz em algumas, uma sim, uma não, em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Já pensou? Então, o meu problema, a minha tribulação, a minha angústia, uma vez que eu sou consolado por Deus, é para quê? É para eu consolar o meu irmão, os outros, e assim glorificar a Deus em qualquer tribulação. Existem lições, irmãos, que nós tiramos e serve para um monte de outras coisas. Né? Um monte de outras coisas. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, pela morte de Cristo, nós temos a salvação, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Imagina um homem ter essa compreensão da sua vida? Paulo, um homem que apanhou de vara, foi açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora. Aí ele vai dizer assim, olha, se somos atribulados, se eu sou atribulado, é para o vosso consolo e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então é isso, irmãos. O crente, o sofrimento do crente tem que ser encarado com um outro óculos. O nome disso é cosmovisão. A cosmovisão que eu devo olhar os meus problemas é com os óculos da fé, os óculos das Escrituras. Não é como o mundo pensa, não. Ou não deveria ser, mas muitos de nós pensamos da mesma forma. Por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito? O que eu devo fazer? Quem eu devo buscar? O que eu devo pensar? A resposta está aqui. A quarta lição. Deus age fora da nossa zona de conforto. Age fora da nossa zona de conforto. Veja, eu estou usando como exemplo José. José foi usado em Canaã? Não. Precisou ele ser vendido. De novo, poço, cogitaram matar. Não, melhor vender. Venderam, foi escravo no Egito, foi preso injustamente para depois ser governador. Deus agiu fora da zona de conforto do José. Eu duvido que, perguntando do José, e aí, José, tu quer sofrer isso aqui? Eu não, prefiro... Quem que quer ser preso? Quem quer ser jogado, odiado pelos irmãos? Ninguém. Mas Deus agiu fora da zona. E Deus mexe conosco também, irmãos. Né? Deus não nos deixa ficarmos confortáveis na nossa poltrona, na nossa cama. Não, vem problemas sim, vem. Para poder mesmo criar uma casca dura, fortalecer, para poder movimentar os músculos da oração, da leitura da palavra, da confiança no Senhor. O pensamento, parar com o pensamento incrédulo. Não, vou confiar no Senhor. Meu pensamento é nas Escrituras, é isso que me dá força. É para isso que vem o problema. Né? Deus vai agir, mas vai doer, vai passar no meio de um espinheiro aqui, mas ele vai agir.
Deus usa, irmãos, também, número 5, rejeições, também para cumprir o seu propósito. E é isso que ele está falando aqui. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas era necessário. Para cumprir o propósito, a profecia divina, era necessário que o Cristo viesse, fosse rejeitado e fosse crucificado. A mesma coisa ali aconteceu com Estevão. Veio a rejeição para que fosse cumprido ali o propósito de Deus. Ele ia ser governador e salvasse ali as nações vizinhas. A mesma coisa, irmãos. Somos também rejeitados pelo mundo, mas existe um porquê atrás disso. Lembra o que Jesus falou? Eles vos odeiam porque a mim me odiaram primeiro. Existe um motivo. A glória de Cristo é por fim. Por fim, irmãos, que fica de tudo isso é que Estevão, cheio do Espírito Santo, está se defendendo. E é notório que ele tem isso aqui no seu coração. No meio ali de uma confusão, no meio ali de críticas, de acusações, de apontar de dedo, tem uma coisa que o deixa firme no meio daqueles leões ali em volta dele. É as Escrituras. Ele tem muito, isso aqui gravado no seu coração, a ponto de os argumentos dele serem todos baseados nas Escrituras. Ele está passando por isso, mas o que fica é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus também gravada no teu coração? O problema hoje está te derrubando? Ou ela é suficiente para nos manter de pé? O Salmo 19 é um salmo que é um desafio para cada crente colocar em prática. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. É verdade isso na minha vida? Na tua vida? Quanto eu estou colocando em prática ele? Ou quanto eu estou mentindo? Que Deus nos ajude. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nos ajuda, como Estevão, ter também as Escrituras cravadas em nossos corações. Ela que nos dá a sabedoria, ela que nos dá o discernimento, ela que nos fortifica para vivermos esta vida aqui na terra, com aflições, com angústias, mas tendo sempre a promessa de Deus, que nunca nos abandonaria, nunca iria nos rejeitar, estaria para sempre conosco, Senhor. E somente assim podemos vencer este mundo, vencer o inimigo e ter uma vida, Senhor, de gozo, de paz, através da Tua palavra. Nos ajuda, somos miseráveis, mas com Teu Santo Espírito em nós. Cremos, Senhor, que é possível sim vivermos para Ti glorificar. E nos ajuda também a sermos, Senhor, pessoas que não apenas são consoladas, mas confortam uns aos outros, consolam uns aos outros e trazem mesmo refrigério uns para os outros. Me ajuda, Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até logo mais à tarde, se Deus permitir. Muito obrigado.